Ei, hoje eu estou xoxa, capenga, morta, acabada, destruída. E vai ser um episódio diferente. Caso você seja novo aqui, hoje é nosso episódio Enquanto Conversamos. Por quê? O que seria isso? É um quadro que eu criei aqui no podcast para quando eu não quiser falar necessariamente sobre alguma reflexão ou sobre alguma coisa que eu tive em livro e quando eu quero falar de alguma coisa da vida. Sem necessariamente ter um livro embutido nisso. Às vezes eu coloco um livro, mas não necessariamente vai ter livros dessa vez. E sobre o que eu quero falar desse Enquanto Conversamos? Sobre a linda capacidade que a gente tem nessa vida de pagar a língua. E pagar a língua, eu quero dizer, com poder voltar atrás nas nossas decisões. Como assim, Amanda? Eu não sei muito da sua vida aí do lado daí. Provavelmente você sabe muito da minha, né? Porque eu falo aqui, eu dou exemplos, eu conto dos meus amigos, eu conto da minha família, conto dos problemas que eu tô passando na minha vida. Eu sou um livro aberto, mas eu não sei os problemas que você tem do lado daí. Mas talvez você tenha algum entrave para você começar alguma coisa. Às vezes tem um projeto que você quer começar, às vezes tem alguma coisa ali que você queria muito começar a fazer, o que você queria, sabe assim? Algo que esteja ali meio travado na sua vida e você não consiga começar a fazer esse algo. E talvez um dos motivos que você não consiga começar a fazer isso e tomar essa decisão é porque você não entendeu ainda que você tem a capacidade de voltar atrás. Voltar atrás nas decisões que você tomar. Se você está tomando uma decisão hoje, não necessariamente você vai ter que tomar ela pelo resto da sua vida. Como assim? Eu não sei, para você do lado daí, se você voltar atrás é sinônimo de fracasso. E eu acho que esse é um ponto muito importante da gente entender. Vou dar um exemplo, tá? Meu avô, quando ele estava ali meu avô teve câncer. E quando ele estava ali no final da vida dele, ele estava muito na dúvida se ele fazia mais um tratamento para o câncer dele ou não. E ele estava muito nessa dúvida. E o que todo mundo falava para ele? Toma uma decisão. Se chegar lá na frente, você se arrepender dessa decisão, você falar, eu não aguento mais, a gente para e a gente volta atrás. E foi muito nessa época que eu entendi muito essa capacidade que a gente tem essa dádiva na nossa vida de poder pagar nossa língua. Falar, eu nunca vou fazer isso e fazer, ou eu sempre vou fazer isso e desistir daquilo. E desistir não quer dizer que você fracassou. Porque, na verdade, você insistir no erro, ver que o negócio não tá dando certo e continuar ali insistindo e falando não, porque há 5 anos atrás eu falei que eu ia fazer isso pelo resto da minha vida e agora eu não quero mais, quer dizer que eu fracassei, então eu vou continuar. E você insistir naquilo ali, mesmo sabendo que aquilo ali tá te dando mal-estar, mesmo sabendo que aquilo ali não tá sendo mais bom pra você, mesmo já entendendo que talvez você tenha que parar com aquilo, é burrice você insistir. Meu pai sempre fala uma frase pra mim que eu acho ela incrível, que ele sempre falou e hoje faz muito mais sentido na minha cabeça, que é o burro, ele erra e continua errando. O inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com o erro dos outros. E é burrice. Você vê que algo não tá dando certo, você vê que o caminho que tá te levando não é legal e você continuar, porque em algum momento da sua vida você tomou aquela decisão. E você tem que continuar com ela. Só que isso é muito maior do que tudo na nossa vida. É desde as grandes coisas até as pequenas coisas. Então, vamos supor, essa questão do meu avô. Se ele queria ou não fazer o tratamento. Era uma decisão muito séria, porque ele sabia já que ele estava nos finais dele, sabe? E a decisão dele era, será que eu quero continuar lutando pela minha vida? Óbvio que eu quero. Mas será que eu quero passar esses últimos meses naquela rotina de hospital, naquela coisa de ter que ir, ficar desgastado para começar a passar mal por causa do tratamento e tudo mais? Será que é realmente isso que eu quero?
E a conversa sempre foi essa, tipo, toma uma primeira decisão que você acha mais certa, e se você chegar lá e falar, eu não aguento mais, a gente para e a gente volta atrás, ou então a gente começa de novo, ou começa um pouco mais tardar, caso você queira não fazer isso. Mas a gente tem muito essa capacidade de voltar atrás nas nossas decisões, e a gente tem que ser muito honesto com nós mesmos, pra gente perceber que aquele caminho não tá sendo legal. E exige um estado de muita presença em você conseguir perceber essas coisas, sabe? Então, por exemplo, relacionamento. Um dia, você e seu namorado estavam ficando sério, né? Ficando sério. Se conheceram, ficaram 1, 2, 3 vezes. Aí depois, vamos ficar mais sério e tudo mais, exclusividade. Ou não, né? Não sei o relacionamento que você tem aí, mas assim, exclusividade. E aí depois pedido de namoro. E constantemente depois desse pedido, todos os dias, você está tomando decisão de continuar namorando aquela pessoa. E pode chegar em algum momento da sua vida que você fale, não está mais funcionando, não está mais encaixando, não está mais incompatível com o que eu quero para minha vida, ou com as mudanças que eu tive durante esse tempo, não está sendo mais compatível. Porque você tomou a decisão de namorar há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, quer dizer que você vai ter que sempre namorar essa pessoa? Mesmo a coisa não dando certo, mesmo sendo, às vezes, um relacionamento que tá ficando insustentável, que não tá sendo bom? Não faz sentido. Só que quando a gente coloca assim em namoro, né, pessoas terminam, pessoas começam, divorciam, casam e tudo mais, é muito mais lógico a gente entender que tá tudo bem voltar atrás. Tá que no nosso dia a dia, nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, é muito mais difícil. Então, você tá ali no ensino médio e você tá tendo que tomar a decisão de qual faculdade, que curso você quer tomar e tudo mais. Tem mãe e pai que fica muito louco com um filho que chega ali na metade do curso e fala, não é isso aqui que eu queria, acho que eu quero tentar uma outra coisa. Cara, é a vida acontecendo, é a pessoa se autoconhecendo, é a vida mudando e testando coisas novas. E tá tudo bem a gente voltar atrás. E acho que a gente entra um pouco nesse âmbito que eu falei, que voltar atrás não necessariamente é sobre fracassar, sabe? Mas sobre recalcular a rota. Porque eu acho que a gente tem um pouco essa impressão, que quando a gente desiste de algo, é como se a gente estivesse fracassando. Tipo, eu não dei conta, não deu certo, não funcionou, eu sou um fracasso, eu não dei conta daquilo que outras pessoas dão ou qualquer coisa assim. Só que é um sinal de muita inteligência, de muita presença. E a vida é um pouco isso, assim, sabe? A gente tem que ter essa flexibilidade cognitiva, porque o que faz o ser humano ser esse ser inteligente é muito essa capacidade de adaptação que a gente tem. Então, a gente consegue se adaptar a vários tipos de clima, a vários tipos de realidades diferentes. A gente consegue morar desde uma ilha, desde no meio do deserto, a um continente, porque a gente tem essa flexibilidade de arrumar soluções para os problemas que aparecem para a gente. Porque se a gente fosse rígido, se a gente olhasse um caminho e não visse uma pluralidade de opções, a gente não teria a evolução que a gente tem hoje. O que faz a gente ser esse ser evolutivo, que vai evoluindo de geração para geração e vai melhorando, e vai se adaptando, e vai se aperfeiçoando, é muito nessa ideia de que a gente tem que solucionar os problemas que aparecem. E para solucionar esses problemas que aparecem, não dá pra gente ter essa rigidez, não dá pra gente ter meio que esse preconceito que eu decidi, vai ser decidido pro resto da vida, que eu não posso mudar de opinião, eu não posso mudar de caminho, eu não posso mudar de alternativa. A gente vai se aprimorando ao longo do tempo, e nisso a gente vai desistindo de coisas que algum dia fez muito sentido pra gente, e começando outras coisas que antes não faziam sentido nenhum, só que hoje fazem total sentido pra sua vida. Antes de eu começar a namorar, eu curtia muito a minha solteirice, tá? Assim, eu curtia, fazia o que eu quisesse. Meus pais também sempre foram muito liberais. Então, sempre foi super tranquilo. E eu lembro de eu falando com meu pai assim, pai, não tenho vontade de ser mãe, não tenho vontade de ter filho, não é um sonho meu. Porque hoje a minha realidade não é a realidade de eu estar namorando alguém, de eu estar com alguém que eu gosto muito, que eu quero ter futuro com essa pessoa. Não é essa a realidade hoje. Então, hoje, eu não me vejo sendo uma mãe, porque não é a realidade que eu estou inserida. Porém,
passaram-se 6 anos, sei lá, que eu tive essa fala. Hoje, eu já me vejo totalmente sendo mãe. Vejo foto de neném, já imagino meu neném com o meu namorado. Porque é a realidade que eu vivo hoje. Hoje eu vivo uma realidade de namoro, de uma pessoa que eu quero ter um futuro com ela, que eu quero construir uma família com ela. E hoje eu já me vejo sendo mãe. Imagina se há 5 anos atrás eu tivesse falado isso e aí eu colocasse na minha cabeça que, como eu falei que eu não tenho vontade de ser mãe, agora eu não posso ter nunca mais a vontade de ser mãe. Não faz sentido, a realidade era outra, o contexto que eu estava inserida era outro. E a gente nasceu para pagar a língua. A gente nasceu para falar as coisas e depois desistir, depois voltar atrás, falar, véi, repensei aqui e na verdade não é isso, na verdade é outra coisa. Ou falei aqui mesmo que eu nunca faria isso, mas na verdade estava pensando aqui, acho que eu vou fazer. E a gente vai se readaptando e a gente vai se flexibilizando com o passar do tempo, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai encontrando os caminhos, a gente vai se aperfeiçoando. E estranho seria se a gente não mudasse. Estranho seria se a gente fosse exatamente a mesma pessoa de 5 anos atrás a hoje. Se eu não tiver mudado os meus pensamentos, se eu não tiver aperfeiçoado algumas coisas, pagado língua em outras, começado com outras coisas, eu ia estar parada no tempo. Eu não ia ter amadurecido, eu não ia ter crescido, eu não ia ter me autodescoberto, me autodesenvolvido, porque eu ia estar do mesmo jeito. Estranho é essa pessoa, sabe? Que continua tendo a mesma filosofia. Passa ano, começa ano, é a mesma pessoa. A gente tem muita essa mania, assim, né? Nossa, cara, a gente tem muito essa mania de falar assim, nossa, mas você mudou muito. Claro que eu mudei. Claro que eu mudei. Eu fui sua amiga quando a gente estava no primeiro ano do ensino médio. Eu já tô formada agora, já tô casada. É claro que eu mudei, eu tenho que mudar. Estranho seria se eu não tivesse mudado. Você mudou muito depois que começou a namorar. Obviamente eu não tô falando aqui de pessoas que mudaram no quesito de, relacionamentos não tão legais, que não são tão saudáveis e tudo mais. Mas é óbvio que eu mudei depois que eu comecei a namorar. Minhas prioridades mudaram, a minha realidade mudou. Eu não tenho mais os mesmos interesses. É óbvio que eu mudei. Estranho seria se eu não tivesse mudado, sabe? É engraçado porque realmente, assim, a nossa cabeça, ela quer um padrão. Ela quer, é mais confortável. O desconhecido é desconfortável. Então, quando as pessoas mudam, quando você muda, é um desgaste mental, sabe? A gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ter hábitos, porque a gente é feito nessa repetição e feito nessa coisa de saber o que esperar. Isso causa muito conforto. Só que a gente tem que olhar a longo prazo, num tempo muito grande, assim, que não dá pra gente ser sempre a mesma coisa. A gente tem que estar realmente pensando, mudando de opinião e trocando. Assim, obviamente, gente, não estou falando aqui sobre você ser controverso, sobre você ser hipócrita, falar uma coisa, fazer outra e tudo mais, né? Estamos falando aqui de uma flexibilidade legal, né? Não vamos para um outro extremo. Estamos aqui tentando arrumar um meio termo. Mas é nessa ideia de que a gente tem que ir se aperfeiçoando e a gente realmente tem que ir mudando. E seria muito estranho se a gente não mudasse, porque a gente ia ficar muito parado no tempo. Sabe, se eu, a Amanda, hoje com 24 anos, fosse a mesma Amanda de 16 anos. Não tem como. É inconcebível, sabe? Não faz parte da evolução do ser humano. E eu acho que quando a gente fala sobre aperfeiçoar, sobre essa arte de você se aperfeiçoar, eu peguei aqui a etimologia da palavra aperfeiçoar. O significado dela, que vem da ideia de você tornar-se perfeito, de tornar perfeito ou elevar à perfeição. Que é um pouco nessa ideia, eu vi esses dias num podcast incrível de uma pessoa que mora no meu coração, que ela fez uma analogia que fez muito sentido na minha cabeça. Ela trouxe a ideia de você se confessar. Eu não sei se o ato de confessar na religião, se é algo cristão, se é algo só católico, eu não sei falar isso. Mas ela trouxe esse exemplo de confessar, porque qual que é a ideia do confessionário? Confessionário, isso é coisa de BBB, né? Mas enfim, qual que é a ideia de você se confessar na igreja católica? É que quando você peca,
você se afasta de Cristo. E, teoricamente, você se afastar de Cristo é a pior das coisas que pode acontecer para alguém que quer ser fiel, que acredita naquilo ali, quer estar próximo daquilo. Então, toda vez que você peca, você se afasta, você fica mais distante e tudo mais. E o ato de confessar é você tentar reaproximar essa intimidade de novo. E temos um exemplo muito prático disso, que é, por exemplo, namoro ou relação familiar, quando você erra com a pessoa. Quando você erra com uma pessoa que você ama, que você gosta, e ela sabe que você errou e você sabe que você errou, o ato de você confessar esse erro, de você falar, olha, eu realmente errei, isso aqui não foi legal, eu vou tentar melhorar dessa e dessa forma, vamos fazer aqui desse jeito para isso não se repetir, eu pensei melhor e tudo. O ato de você confessar esse erro, de você admitir esse erro, é um ato de aproximação. Seu com seu namorado, seu com seu familiar, seu com seus amigos, é um ato de aproximação. E quando a gente faz esse aperfeiçoamento, vem nessa ideia de tentar tornar-se perfeito ou levar algo à perfeição, no sentido de que a gente mira a perfeição. A gente mira chegar num lugar perfeito, num lugar muito legal, num lugar que você erre menos, num lugar que você cumpra mais com as suas palavras, num lugar que você seja mais leal. A gente mira uma perfeição. Só que a gente tem que ter o pezinho no chão de que nós somos seres humanos. E nós falhamos muitas vezes. E a gente não... A gente falha, né? A gente não consegue o tempo inteiro. E esse ato de você ser flexível é você entender que você vai falhar algumas vezes. Que mesmo você falando determinadas coisas, vai ter hora que você vai falar, véi, que bosta, não era pra eu ter falado isso. Então essa constante é uma postura de não arrogância muito grande, sabe? É uma postura de humildade muito grande. Você reconhecer que você mudou de ideia, você reconhecer que você mudou de opinião, que uma hora você pensava uma coisa e agora você está pensando outra, que você se aperfeiçoou e que essa coisa está mudando. E é muito legal, cara, quando você chega assim, olha, eu sei que a gente fez esse combinado, mas não está funcionando para mim. Não tá legal, não tá interessante, sabe? Não tô conseguindo cumprir esse combinado dessa forma. Vamos pensar numa forma diferente de fazer isso? Olha, esse serviço aqui que você me deu não tá funcionando eu fazer desse jeito. Será que a gente pode recalcular essa rota? Olha a postura de humildade que você tem, de falar, olha, eu sei que você quer, eu sei que eu quero chegar nesse ponto aqui, que é um ponto muito legal, é um ponto muito interessante. E existem vários caminhos que eu posso fazer para chegar nesse ponto. E esse aqui que a gente está seguindo não está dando certo. E eu preciso que mude, se eu quiser chegar nesse lugar. A gente precisa assumir mais essa postura, assumir mais essa postura de humildade, assumir mais essa postura de reconhecimento de que a gente não é perfeito e que a gente precisa arrumar outras alternativas de fazer as coisas para a gente conseguir ter sucesso. E no final, é isso um pouco que importa, sabe? O modo como a gente faz as coisas. Eu sempre termino episódios falando disso, né? Que coisa incrível. Mas é o modo como a gente faz as coisas, sabe? O modo que você tenta resolver os problemas na sua vida, o modo como você tenta ganhar dinheiro na sua vida, resolver os problemas, começar novas coisas, é a forma com que importa. Porque no final, velho, todo mundo quer ser feliz mesmo, todo mundo quer ter sucesso financeiro, quer prosperar, quer ter uma família de qualidade, quer ter relacionamentos saudáveis, sabe? Todo mundo quer ter esse sucesso, assim, que envolve todos os âmbitos da vida, quer ter saúde. O negócio é como que você vai fazer para conquistar essas coisas. E tá tudo bem você tentar por um caminho e depois você vê que esse caminho não tá funcionando e voltar atrás e falar, aqui não tá dando certo, vamos tentar aqui de outra forma. E você ir se aperfeiçoando. Mas para você conseguir ir se aperfeiçoando, você tem que reconhecer que aquele caminho não tá dando certo. Porque se você acha que desde o início você acha que aquele caminho é o caminho certo, é o caminho que vai dar certo, que é certeiro e tudo mais, e nele, só nele, você não tem capacidade de se aperfeiçoar. Porque aí você já foi perfeito desde o início. Vocês entenderam esse raciocínio que eu tive agora? Tipo assim, vamos lá, vou tentar explicar de novo porque eu acho que ficou confuso. Mas tipo assim, se uma criança, quando nasce,
ela coloca na cabeça dela que o jeito mais certo de caminhar é engatinhando, e ela fica nisso. Não, esse é o jeito certo, esse é o jeito certo de se fazer. E ela fica nessa teimosia. Ela tá perdendo uma puta oportunidade de começar a correr. Porque pra ela colocou ali na cabeça dela que engatinhar é a única forma possível. Numa arrogância absurda de que ela tá certa e de que não existem formas melhores de fazer aquilo. Enquanto tem galera que tá aprendendo a andar, tem gente que tá correndo aí maratona, um tanto de coisa. Sabe? É um pouco nessa ideia de que para você se aperfeiçoar, você tem que reconhecer que você chegou em um determinado local que não está mais funcionando, que existe possibilidade de mudança, de aperfeiçoamento. Então, o aperfeiçoamento ele tem a ver com esse reconhecimento de que a partir de agora aqui eu preciso de algo diferente, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, não vai dar mais certo. Eu vou ficar parado no tempo. E não tem coisa mais triste na vida. Na verdade, sim, não vou falar isso, né? Pesado essa frase que eu ia falar. Pesado. Mas, assim, é muito triste você ver pessoas que pararam no tempo. Sabe? Pessoa que não evolui. Eu falo desse jeito, assim, do meu avô muito aqui no podcast, porque eu acho que ele foi uma das pessoas que eu mais vi com pensamento além do tempo dele. Sabe, assim, ele, na idade dele, já um senhor de 80 anos, queria entender melhor sobre as coisas, sabe? Em nenhum momento ele foi teimoso, sabe? Ele sempre tentou se aperfeiçoar mais, não importa a idade que ele chegava, o momento da vida que ele chegava, ele sempre tinha uma postura de muita humildade, de falar, o que você acha disso aqui? Sabe, gente, meu avô, ele viveu época, sei lá, velho, meu avô viveu a ditadura, entendeu? E ele queria saber a minha opinião sobre a política, sobre Lula e Bolsonaro. E eu tô tipo assim, sabe? Ele podia muito bem virar pra mim e falar, ai, Amanda, você é muito nova, você não sabe de nada ainda. E ter uma postura dessa arrogante. Mas não, ele sempre quis saber, qual que é a sua opinião disso? Ah, entendi. Mas assim, você acha, sabe, eu sempre consegui ter esse diálogo tão aberto com ele, que eu acho que é uma das coisas que eu mais tento na minha vida. É ter esse diálogo aberto e não ter essa postura arrogante de que o outro entende menos que eu, de que o outro sabe menos. Porque no final tá todo mundo na mesma caminhada, tá todo mundo no mesmo corre, sabe? Querendo evoluir, querendo aprender mais. E se eu ficar nessa postura de ser o senhor do... Senhora é foda, né? Eu sou mulher. Mas a senhora dos saberes, a dona da verdade... Não vai dar. Não vai dar para eu me aperfeiçoar, não vai dar para eu ser flexível, não vai dar para eu evoluir. É isso. Se tudo isso que eu falei fez sentido para você e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio, tá bom? Instagram novo e a gente se vê na próxima. Beijo!